E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É o professor Paulo da Unespar, aqui de Paranavaí. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Biologia, certo? A melhor disciplina de todas, diga-se de passagem, tá? Aliás, eu gostaria que todos vocês viessem fazer o curso de Ciências Biológicas, que é o melhor curso do mundo, diga-se de passagem, tá bom? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho das questões do Enem. Nós vamos nos preparar para essa prova do Enem. E isso é muito importante, nós estarmos preparados para essa prova. E nada é melhor do que a gente observar o que tem caído no Enem. Então, nesse momento, vamos começar a nossa revisão, porque vai dar tudo certo para você, tá bom? Você vai super bem na prova. A gente tem que mentalizar coisas positivas nesse momento, tá? Olha só, primeira questãozinha que nós vamos estar trabalhando, né? É uma questão que tem como tema a evolução, ok? Então, vamos ler aqui essa questãozinha. É do Enem passado, diga-se de passagem. Entre 2014 e 2016, as regiões centrais e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que, embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Tá? Bom, segundo as informações do texto e aplicando os princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos vírus infecta ser humano há mais tempo? Né? Veja que essa é uma questão muito bacana para a gente trabalhar aí a evolução, tá? O vírus Ebola, ele é um vírus terrível, né? Ele tem em torno de 90%, né, a taxa de letalidade, que pode levar as pessoas a óbito, né? E é uma maneira de morrer muito triste, porque o vírus ele chega a liquefazer os órgãos internos. A pessoa ela tosse, sai pedaço do esôfago. A pessoa vomita, às vezes no vômito sai pedaços do seu estômago. Né? Não existe uma autópsia em quem morre de ebola, porque quando você abre, tudo virou uma gelatina só, uma pasta, né? Os órgãos chegam a ficar irreconhecíveis, tá? Beleza. A dengue, na verdade, ela também tem a versão dela, né, hemorrágica, tá? Mas é infinitamente menor em incidência e número de pessoas que estão contaminadas do que a letalidade ali, né? E até mesmo os sintomas, né, apresentados do ebola. Então essa questão, ela está trabalhando, né, como os dois vírus, eles podem vir a causar hemorragia, né, infectam seres humanos. Será que tem como a gente descobrir, né, qual vírus está há mais tempo contaminando o ser humano, evolutivamente falando, né? Isso é uma coisa interessante, tá? As pessoas tendem a acreditar que um vírus que contamina mais rápido, né, e aquele que demora mais tempo para contaminar o seu ciclo de vida, então o tempo de ciclo de contaminação, o ciclo de vida do vírus, né, usurpando o metabolismo do ser infectado, né, do hospedeiro, porque o vírus ele acaba ganhando vida, roubando o metabolismo das células do hospedeiro. Então as pessoas imaginam, na verdade, né, que o tempo de incubação você pode traduzir em termos de tempo de contágio, de história evolutiva do vírus com o hospedeiro. E, na verdade, isso nada mais é do que algo pré-determinado geneticamente pelo genoma do vírus. Tem vírus que vai ter ciclo de 21 dias. Tem ciclo que vai ter ciclo de 10 dias. E pode ser que tenha aí a centenas de milhares de anos contaminando, né? Esse ciclo é algo pré-determinado pelo genoma viral. Tá? Então ele não vai alterar pelo tempo de contato com aquele hospedeiro. Tá? Isso é muito importante salientar. Né? Agora, a questão da letalidade, né? Isso nos diz, porque pensa comigo, se o vírus ele só tem vida dentro de uma célula, dentro de um hospedeiro, né, evolutivamente seria uma estratégia inteligente não matar esse hospedeiro. Porque se você é muito agressivo, você mata seu hospedeiro, você acaba não tendo como concluir o seu processo reprodutivo, porque você não tem mais hospedeiro. Então seria, entre aspas, uma estratégia pouco vantajosa.
né? Então, a tendência dos vírus, né, por mais letais que sejam, ao longo do tempo de contaminação com a espécie humana ou outros animais, aí, em caso de diferentes hospedeiros, né, é simplesmente você não causar a morte do seu hospedeiro, diminuir a sua letalidade, né, para tentar concluir o seu processo reprodutivo de forma mais eficiente. Repare, quando a gente fala do Covid, as primeiras biotipos, as primeiras variantes, né, que a gente chama assim, eram muito letais. E aí depois começou o quê? Uma diminuição do grau dessa letalidade, né? Pode reparar, certo? Que inclusive, claro, veio a vacinação, mas as primeiras eram muito mais impactantes em termos de síndrome respiratória aguda e tudo mais. E as últimas, né, variantes, elas já estavam até causando mais dor de garganta, mais assemelhadas com o vírus da gripe comum, tá? Então, nesse sentido, né? Isso é algo bem interessante a gente colocar, tá? Bom, então, baseado no que a gente conversou, vamos ler as alternativas aí. Alternativa A aqui, ó, né? Ebola, né? Pois o maior período de incubação reflete a duração mais longa no processo de coevulação patógeno hospedeiro. Não, nós acabamos de falar isso, né? Que isso é uma pré-determinação genética do vírus, não tem a ver, tá? Tá ali, ó, dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa no processo de coevolução patógeno hospedeiro. Mais uma vez, a questão da incubação, né, ela depende do material genético do vírus, né? Então não dá para você ter essa determinação dessa forma, tá? Ebola, cuja alta letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da sua evolução, né? Então nós já discutimos, né, que como ele quer concluir seu ciclo viral, né, seu ciclo, o que seria? Se está há muito tempo em contato, deveria ter menor letalidade, não maior letalidade, tá? Nesse sentido, então está errado. D, ebola, cujos surtos epidêmicos concentram-se no continente africano, reconhecido como berço da origem evolutiva dos seres humanos. Também está errada. Vamos ver a E? Dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seu hospedeiro, estabelecida ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. Então, qual é a correta? A letra E, que nós comentamos com vocês, tá bom? Vamos para outros pontos aí que é importante, que a gente está abordando a evolução, e a evolução tem caído bastante, né? Então, você já deve ter ouvido falar do Lamarck, né? Então, o Lamarck, né, ele tem uma linha evolutiva chamada Lamarckismo, no qual baseia-se na lei do uso e desuso, onde você usando uma estrutura, ela iria se desenvolver, se hipertrofiar, né, com o uso, e se você não usasse essa estrutura com desuso, ela iria, né, regredir, se atrofiar, tá? E a transmissão da característica adquirida, né, são fundamentais. Então, uma vez que você adquiriu uma característica, né, de repente uma pigmentação da pele, força muscular, isso você transmitiria para a prole, né? Hoje nós sabemos que isso está errado, tá? Não funciona dessa forma, ok? Imagina que você tem cachorrinho, que tem rabo, né? E você faz corte da cauda lá do pai e da mãe, dos cachorrinhos, e eles vão cruzar. Repare que os filhotes nascem todos com rabo, então não ocorre essa transmissão das características, tá? Imagina uma pessoa que de repente aí, por algum motivo aí, acabou tendo que amputar uma perna. Imagina que depois ela vai ter filhos, os filhos vão nascer com a perna amputada também, né? Então a gente sabe que não funciona dessa forma, tá? Aí vamos falar um pouquinho do Darwin, né? O Darwin tem uma outra linha, que é o darwinismo, no qual baseia-se na seleção natural. O que é essa seleção natural? O meio apresenta dificuldades, né? E essas dificuldades que são impostas pelo meio acabam selecionando os indivíduos mais adaptados para viver naquele meio. E aí, esses indivíduos, eles lutam por uma sobrevivência, né? Pelos recursos, por fêmeas, né? Então, a seleção natural e a luta pela sobrevivência são os pontos mais importantes aí, né, na teoria do Darwin. E lembre que o Darwin sempre colocou na teoria dele que as grandes escalas de tempo são muito importantes para que os processos evolutivos literalmente, né, ocorram no direcionamento da formação de novas espécies, tá? E adaptação, né? Veja que é engraçado, né? Porque a adaptação é um processo apresentado tanto pelo Darwin como também pelo Lamarck. Entretanto, para o Darwin, né, o ambiente é um agente selecionador.
ao passo que para o Lamarck o ambiente é um agente modificador. Então, os dois, na verdade, perceberam um processo adaptativo, mas de formas diferentes. Tá? Bom, e quanto ao neodarwinismo, você já deve ter ouvido falar. O neodarwinismo ele foi proposto por Theodosius Dobzhansky. Tá? Theodosius Dobzhansky nasceu lá em 1900, morreu em 1975. Tá? É muito importante o Theodosius Dobzhansky. Né? Ele também tem uma frase muito famosa que dizia que nada em biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução, tá? E ele percebeu que o Darwin ele não conseguia explicar da onde vinham as características, da onde vinham essas diferenças sutis entre indivíduos da mesma espécime, né? E ele percebeu, a partir do avanço da genética, que a genética conseguiria explicar tudo isso aí. Então, o que o Theodosius Dobzhansky ele escreveu? Um livro chamado A Origem das Espécimes, repara lá que é o mesmo título lá do Darwin, não é? E a genética, tá? Então ele utilizou, né, o entendimento das mutações e das recombinações como fonte de variabilidade, né? Então aí completou a teoria do Darwin. Por que chama neodarwinismo ou teoria sintética da evolução? Porque como o Darwin já tinha morrido, a teoria dele então já estava estabelecida. Como ocorreu uma alteração, deveria ter um novo nome, tá? Então aí ela é chamada então neodarwinismo, né, considerando as mutações e recombinações, ou teoria sintética da evolução, tá? Beleza. Pessoal, vou fazer uma propaganda aqui para vocês, tá? Nós estamos aqui no aulão, mas nós temos um canal, tá, do YouTube chamado Biologando Unespar. Gente, esse canal ele é muito legal, tá? Lá você vai encontrar playlists de aventura, de botânica, zoologia, ecologia, né, vídeos de sustentabilidade, saúde, e nós temos um playlist específico para o Enem e vestibulares, onde você vai encontrar aulas comentadas, né? Aí nós temos aí um pouco mais de tempo para trabalhar, então é bem legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então venha para a nossa família Biologando Unespar, inscreva-se no canal, tá? Fica aí a nossa propaganda, tá? Muito obrigado. Pessoal, próxima questãozinha aí, ó. Grupos, né, de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo do seu corpo e posteriormente são aquecidas, né, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam, tá? Então, o que acontece? Nós sabemos que essas aves marinhas, é muito comum elas flutuarem sobre a superfície da água, né? Mas como que elas podem flutuar? Porque se as suas penas ficarem molhadas, elas não vão conseguir voar, elas vão poder até, de repente, afundar ou ser vítima de predação, porque elas não vão conseguir se movimentar, iniciar um voo rapidamente, porque suas penas estão molhadas. Então, para que elas flutuem de forma eficazes, o que acontece, né? Existe uma glândula chamada uropigiana, ou também é chamada de uropigial, que fica no dorso dela, próximo da cauda, das penas chamadas rectrizes, e o passarinho fica lá passando o biquinho perto da cauda, né, pegando aquele olhinho, né, tipo, e passando nas penas, tá? Então isso é muito importante, ok? Então o que acontece se você parar para pensar, né? Se ela perder, como ocorre ali, né, uma contaminação com óleo, vai ter que lavar com detergente e tudo mais, né, elas vão ter esse problema com a flutuação, tá? Então, para flutuar, o que as aves precisam ali? Você parar para pensar. Recuperação do tônus muscular? Não. Né, o tônus dela está normal, né? Restaurar a massa corporal? Não, porque às vezes o evento aconteceu em 5, 10, 15 minutos, no período da manhã, não deu tempo de perder tônus muscular, massa corporal, tá? Tem aves que ficam muitos dias ali contaminadas ali realmente, né? Acabam, mas nesse caso aqui, na maioria delas, não, tá? O problema para flutuar, né, está em quê? Né? Refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Essa é a condição, tá? Então, ela não perde a capacidade de homotermia, né? Não há necessidade de substituir as penas danificadas, mas sim você produzir uma nova camada de cera impermeabilizante. Tá? Eu até bati o dedo aqui e já saiu a resposta. A resposta é a letra E,
ok? Então, você vê que, né, nós temos aí uma característica bem bacana, né, específica de zoologia, mas que a pessoa tem que saber para conseguir responder essa questão, tá? Beleza, vamos falar de mais uma aí, vamos falar de botânica agora, hein, pessoal? Né? Tenho certeza que vocês gostam das plantas, né? Eu também gosto das plantas, eu dou aula de botânica aqui na universidade também, tá? Meus alunos gostam muito. Tá lá, o plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual as partes de uma espécime são colocadas no solo para produzir novas gerações. Na floricultura, é comum utilizar o caule das roseiras para a estaquia, né? Pois a propagação dessa planta é positiva em relação à aplicação de auxinas na porção inferior do caule. Tá? Então, o que acontece? Né? As auxinas, elas são hormônios muito importantes para o crescimento da planta, certo? Você tem lá a questão da diferenciação de células, expansão da membrana da parede celular, tá? Então acaba mexendo no turgor, né? na parte hídrica da célula, né? Então as auxinas têm inúmeras aplicações, tá? Isso é bem interessante, tá? Bom, realmente, né, a utilização das auxinas, elas estimulam células indiferenciadas do parênquima, né, a originarem raízes, tá? Porque pensa bem, você cortar a raiz, ela se origina lá na radícula do embrião. E repare que nós estamos pegando um pedaço do corpo da planta. Então, cortamos um caule, né? E estamos colocando ali, aquele caulezinho ali, né? Diretamente no solo. Tá? Ou poderia ser na água também, né? E aí essas células indiferenciadas por ação do hormônio originam raízes, né? Porque a planta não tem como, ela tem que absorver água, né, e sais minerais do solo, tá? Então aí ela vai ter que produzir novamente raízes para poder sobreviver. E aí que entra esse hormônio. E essas raízes são chamadas de raízes adventícias. Olha que bacana aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é um caulezinho do bambu d'água. Foi colocado num tubo de ensaio, né? A gente tem até um vídeo no canal sobre isso, tá? Sobre plantas ornamentais, né? Então, o que acontece lá? Se você parar para pensar, né? Quando você pega e coloca, né, um caule na água e estimula com o hormônio, automaticamente você vai ter aqui a produção de raízes. Essas raízes são chamadas de raízes adventícias, tá? Olha que bacana. Então, olha lá. Vou ler as alternativas aqui, mas você já sabe a resposta, né? Que nós já discutimos, né? Então, as auxinas auxiliam na floração dessa planta? Não. Na produção de gemas laterais, especificamente? Não. Formação de folhas maiores? Letra D, formação de raízes adventícias? Sim, é essa a nossa resposta, tá? Então tá ali, pessoal, bem bacana, tranquila a questão, tá? Depois você confere, tem um vídeo lá no canal a respeito disso, tá? Chama-se Mini Gardens, o nome desse vídeo, lembrei agora, tá? Beleza, próxima questãozinha aí, olha só. Plantas pioneiras são aquelas que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, tem pequeno porte e cresce muito rápido. Desenvolve-se em pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida mais curto. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo, tá? Então, o que essas plantas pioneiras, normalmente, elas promovem no solo, né? Então, você tem ali alguns líquens, mas não são considerados plantas, são pioneiros, né? Você tem musgos, né? E você tem algumas gramíneas também, são consideradas pioneiras, tá? O que essas plantinhas elas vão promover, né? Principalmente no caso das gramíneas, né? Se você parar para pensar, tá? Um aumento da incidência, vamos ver a letra A, um aumento da incidência da luz solar? Não, porque, né, isso depende do sol, não depende da planta, né? Ali, ó, diminuição da absorção de água, estabilização da umidade, elevação da temperatura ou liberação de oxigênio. O que vocês acham aí? Tá? A estabilização da umidade, porque elas vão segurar, vão reter mais umidade no solo. Tá? Isso é muito importante, ok? Vão proteger esse solo e junto com a proteção vai ter umidade nesse solo, ok? Próxima questão, próximos tópicos abordados aí para as próximas questões, tá? Vamos falar um pouquinho de ecologia agora, né? Algumas definições que as pessoas tendem a confundir. O que é ecossistema? Ecossistema é uma unidade ecológica altamente complexa,
formado pelo conjunto de seres vivos, mais o meio por eles habitado. Não possui limite de tamanho, eles são adimensionais, desde que tenha uma dimensão abiótica e uma dimensão biótica interagindo. Por exemplo, aqui, ó, coloquei aqui embaixo a foto de um par de bota abandonado. Né? Só olhando assim você já vê que tem briófitas em cima do par de bota, tem água lá de dentro, tem umidade, vai ter oxigenação, vai ter uma quantidade de sais minerais, fatores abióticos. Vão ter protozoários, com certeza, larvas de insetos, quer dizer, vão ter seres vivos lá. Então a bota, mesmo sendo uma bota, sendo uma coisinha muito pequena, ela é considerada um ecossistema, porque ela entra dentro dessa condição. O que é ecótone? Ecótone é a zona de transição entre dois ecossistemas vizinhos, que pode possuir elevada biodiversidade. Tá? Então aqui você tem o ecossistema 1, o ecossistema 2, a região de transição é o ecótone. Próximo. A biodiversidade expressa a diversidade de seres encontrados em um determinado ambiente. Então a biodiversidade normalmente aumenta ao longo da sucessão ecológica. Aumenta ao longo que o ambiente vai se transformando, que vai aparecendo florestas, né, que a vegetação fica mais exuberante ou que fica mais complexo, assim como vocês queiram. Tá? O que é nicho ecológico? Nicho ecológico é a ocupação funcional de um organismo no ambiente em que ele vive. Podemos dizer que nicho ecológico é o papel que o organismo desempenha no ecossistema. Né? Aí a pessoa fala, mas eu não consigo entender porque papel fica um negócio meio esquisito, né? Eu sempre brinco assim, ó, o nicho ecológico dá para você pensar que é como se fosse uma fofoca. Qualquer informação a respeito da vida daquele ser no ecossistema faz parte do nicho ecológico dele. Com quem ele se reproduz? Quantas vezes ele se reproduz por ano? O que ele come? Quem é o predador dele? Quem que ele preda? Né? Então, assim, todas essas informações, qual é o tempo de vida desse ser vivo? Tudo isso aí faz parte do nicho ecológico. Qualquer informação que você tenha a respeito dele, tá? Faz parte do nicho ecológico, ok? Beleza, então vamos para a próxima questãozinha aí, né? Ó, o rompimento da barragem de rejeitos de mineração do município de Mariana, lembra aquele incidente que teve aqui no Brasil? E o derramamento de produtos tóxicos na água do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Imagina, gente, Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton e as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Tá? Então, olha aqui uma representação de uma teia alimentar. Como que eu sei que é uma teia e não é uma cadeia? Porque eu tenho múltiplas direções, várias possibilidades de rotas alimentares. Então, na verdade, não é unidirecional, é multidirecional, por isso que é uma teia alimentar. Tá? Mas o interessante aqui que você percebe que o predador de topo é o golfinho. Então, todos os organismos aqui vão estar, né, cada qual com um grau de contaminação, e o golfinho, ao se alimentar desses animais, ele vai ter o grau máximo de contaminação. Tá? Então, olha só, concentrações mais elevadas dos compostos citados, portanto, né, as toxinas, né, que foram liberadas a partir do rompimento da barragem, vão ser encontrados em, né, esponjas, golfinhos, fitoplâncton, peixes herbívoros ou algas. Resposta a letra B, nos golfinhos, ok? Beleza, vamos para a próxima questãozinha aí, ó. Mais uma de botânica, hein, gente? Vocês gostam de botânica, hein? Olha que coisa boa, né? Tá aí. Vamos falar de anatomia vegetal agora. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização, que resulta em um tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido. Tá, então vamos pensar um pouquinho aqui. Eu coloquei aqui uma fotinha, aqui, um esqueminha de um ciclo das angiospermas para a gente pensar junto. Então você vê aqui as flores, né? As flores têm órgãos reprodutivos masculinos chamados estames. Nesse caso, essa flor hermafrodita tem o aparelho reprodutor feminino também, tá? Que aqui você vê o carpelo ou pistilo. O grão de pólen, lá tem uma parte chamada de antera, que libera o grão de pólen, e esse grão de pólen é levado no estigma, certo? Que é essa porção aqui, onde vai cair o grão de pólen, ele vai ter que ter uma identificação da mesma espécie, química e física, vai ter que se encaixar ali, tá mostrando aqui esse encaixe, e ele vai formar esse tubo polínico. Dentro desse tubo polínico, a célula reprodutiva vai formar duas células, ou dois núcleos espermáticos. No caso das angiospermas,
O primeiro vai fecundar, né, a oosfera e o segundo as duas células polares, formando uma estrutura triploide, que é chamado endosperma. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Então você vê aqui o germe, o embriãozinho, ó, azão-azinho. Então ele tem uma carga diploide. Você vê o pericarpo, ó, azinho-azinho, uma carga diploide. Quando você vê o endosperma, você vê azão, azinho, azinho. Aí você vê que ele tem uma carga triploide, tá? Então quem é que vai ter aí o endosperma triploide, né? Vai formar essa massa triploide devido à dupla fertilização ou segunda fertilização? Vai ser o endosperma. E o endosperma está encarregado do quê? Né? Da reserva do embrião, reserva energética do embrião. Vamos ver a resposta? Tá lá, letra A, nutrição para o fruto. Letra B, reserva energética do embrião, como a gente falou. Ok? Essa é a resposta correta. Próxima questãozinha, né? Aí o pessoal fala, Paulão, uma questão de genética para a gente encerrar, mas eu não gosto de genética. Gente, genética não é difícil, genética é fácil, tá? Depois acompanha lá no canal, assista os nossos vídeos de genética, tá? É bem legal, não é difícil. Muitas vezes a gente tem aquela impressão das coisas. Fala assim, nossa, eu acho que é difícil, porque às vezes eu não sei um pouquinho de matemática. Ou porque eu tenho que organizar um raciocínio antes de começar a questão, tá? Mas não é difícil, né? A gente percebe que, principalmente no Enem, as maiorias das questões você consegue resolver com conhecimento básico de genética, tá? Mas as pessoas são muito assustadas às vezes, né? Não é tão difícil assim, tá bom? Bom, beleza. Então vamos ler aqui, ó. A deficiência da lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores, portadores, portanto, né, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença, tá? Então imagine que o pai, ele está lá, né, ele tem o primeiro filho, de repente é normal, tem o segundo, tem o terceiro, né? Aí, de repente, em um determinado momento, nasce uma criança, né, que ela tem essa deficiência dessa lipase ácida lisossômica, né? Então, tecnicamente, o que acontece, né? Aí você descobre que os pais, eles eram heterozigotos, que eles eram portadores. Se eu não tenho a doença, tá? Mas meu filho tem, significa que eu carregava esse gene. Então só aí eu já sei que não pode ser uma doença dominante. Se fosse dominante, eu teria que manifestar essa doença, minha esposa teria que manifestar. Os meus filhos já nasceriam com a doença, tá? Então, tecnicamente, já é bem provável que seja o gene recessivo, tá? Segundo, ele ainda colocou da forma mais clássica, falou assim, ó, uma chance de 1 em 4. Gente, 1 em 4 é o cruzamento mais simples da primeira lei de Mendel. Tá aqui, ó. Lembra aquela questão, né, duplo heterozigoto? Azão-azinho cruzado com azão-azinho? Ó, lembrando que o azão não possui deficiência da lipase, né, lisossômica, ok? Então, tanto é que o pai não sabia que tinha o problema, tá? Que era portador do gene. Por quê? Porque ele era normal, porque ele não possuía deficiência. Agora, o azinho não. O azinho possui essa deficiência da lipase, tá? Então, por isso que a gente deduz, lendo o enunciado, a gente monta aqui que os pais eram, né, heterozigotos, tá? Azão-azinho com azão-azinho. O pai, de repente, azão-azinho e a mãe azão-azinho, tá? E aí, aqui, ó, nós vamos ter esse padrão de cruzamento aqui, tá? Na primeira lei, lembra lá, ó, a primeira lei de Mendel, a segregação dos fatores determina a característica. É condicionada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas. Por isso que nós separamos os genes aqui. Então, aqui você vai fazer, ó, primeiro com primeiro, azão-azão. Primeiro com segundo, azão-azinho. Primeiro com segundo aqui, ó, azão-azinho. E o último aqui, azinho-azinho, que é a criança que nasceu com a deficiência da enzima, da lipase ácida lisossômica. E aí, aqui nós temos a prova de que a resposta é a letra A, né? Que nós temos aí, né, sendo uma doença hereditária de caráter recessivo, tá bom? Gente, olha, foi um prazer muito grande estar com vocês, tá? De coração, eu desejo que vocês tenham muita calma,
muita sorte na vida, que dê tudo certo na prova de vocês. Pensamento positivo, isso é o mais importante, pensamento positivo, né? Lembre que se Deus dá o dom, Ele também vai te dar a oportunidade, tá? E com certeza vai ser agora. Gente, abraço a todos, muito obrigado, viu?